Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início à videoaula da Escola Bíblica. Videoaula da Escola Bíblica. E nesta oportunidade nós vamos ter aí alguns minutos para poder aprender, muito as manifestações do Espírito Santo, ok? Dentro desta aula de número 10 aqui do terceiro trimestre, nós vamos aqui estudar um pouquinho sobre as manifestações do Espírito Santo. Se você não tem a revista aí, nós utilizamos aqui um exemplar da CPAD, olha aí, mas se você não tem, não se preocupe, tenha um exemplar da Bíblia Sagrada, a tua mão aí, para você poder acompanhar dentro de um texto bíblico, para que a gente possa aí aprender um pouco sobre as manifestações do Espírito Santo, como elas interagem, de que forma Deus se manifesta, quais os seus propósitos dentro das manifestações do Espírito Santo. Sempre lembrando que o Espírito Santo, ele é Deus, ok? O Espírito Santo é Deus, na terceira pessoa da Trindade, só por uma ordem de aparecimento na ocasião das manifestações de Deus no Éden, depois a vinda do Filho, cumprindo ali a promessa, a profecia do Éden também. E nós vamos ver aqui a aparição, num terceiro momento, a aparição do Espírito, do Consolador. E por esta ordem de ocasião, nós colocamos aqui o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, sendo Deus, indivisível. Esse assunto está aí, à sua disposição no YouTube. Nós falamos sobre a Trindade, três pessoas distintas, todavia, na verdade, singulares. Por que três pessoas distintas? Porque as três têm as suas funções específicas, todavia, são indivisíveis, possuindo a mesma essência de deidade, atributos de deidade, de eternidade, assim por diante. Vamos aqui então, irmãos. Gostaria que você pudesse aí ter um exemplar da Bíblia Sagrada, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo 6. E você pode ter um paralelo também aí, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 7. E também observar o capítulo 13 da mesma epístola, da primeira epístola aos Coríntios de Paulo. São esses textos e contextos que nós gostaríamos que você tivesse à sua mão, ou que você meditasse aí, em algum período, momento, para fazer um contraponto, confrontamento àquilo que nós vamos apresentar a você. E eu creio que o Espírito Santo, Deus, vai abrir a sua mente e trazer um entendimento das manifestações do Espírito Santo. Primeiro ponto, para a gente se situar, entender o momento histórico, vamos entender o que é Pentecostes. Muitos não sabem, mas havia uma determinação, uma ordenança da parte do Senhor Deus, no livro de Levíticos, sobre as festas. Nós vamos encontrar aí também no livro de Êxodo 24, capítulo 24, livro Êxodo 34 e Êxodo 23, você vai entender ali as orientações de Deus para as festas. Três festas muito importantes: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos ou cabanas, e a festa das colheitas ou festas das semanas. Quando ao domínio grego, a partir de Alexandre o Grande, esse nome festa das colheitas ou cabanas passa a ser alterado para Pentecostes. 50 dias após a festa da Páscoa, dava-se início à festa das colheitas. A nação se reunia para se festejar a festa da colheita dos grãos, a gratidão a Deus, a confraternização, a busca ali por um período de tempo que Deus determinou que não se trabalhasse, não houvesse labor, mas se houvesse uma confraternização, claro que imbuído da gratidão, a Deus pelo alimento, pelo sustento,
por Deus estar sustentando a vida das pessoas, por Deus estar fazendo prosperar aí a terra e produzir o alimento para a vida da nação, para todo ser humano, e também para se relacionar de forma social, falando não aquilo que convém ao mundo, mas falando das coisas de Deus, da palavra de Deus, né? Trocando experiências e crescendo espiritualmente na fé. Este é o propósito da festa do Pentecostes. Então nós vamos se situar nesse primeiro ponto, entendendo que a festa do Pentecostes era onde muitos judeus e tantas outras nações vizinhas, tantas outras países, podemos dizer assim, eles vinham anualmente após a festa da Páscoa, 50 dias após, ok? Para Jerusalém, para então se festejar a festa das colheitas, agradecer a Deus, a gratidão a Deus. Então nós vamos entender aqui, amados, que Jesus havia dado uma determinação, não é? Para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Aqui vai entrar então em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde os discípulos, onde as pessoas que temiam o nome do Pai e que amavam a obediência da sua palavra, estavam aguardando num cenáculo, um local, não é? Digamos assim, um templo, um local onde eles estavam reunidos. A história vai nos informar que mais de 500 pessoas se reuniram ali, mas a perseverança na decorrência dos tempos, né, dos dias que se passaram, nem todos permaneceram aguardando a promessa, né, que Jesus havia dito. Que promessa era essa? Até que do alto sejais revestidos de poder. Cerca de 120 pessoas, não é, permanecem, aleluia, buscando, orando, adorando, louvando a Deus. Quando nós vamos ver aqui em Atos capítulo 2, verso 1 ao 6, a Bíblia narrando através do instrumento chamado Lucas, não é? Historiador, médico, discípulo, profeta, evangelista, assim como você poder compreender melhor. O instrumento de Deus registrando a manifestação, registrando o acontecimento que vai inaugurar, digamos assim, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, inaugurar um período. Que período é este? O início, o marco da igreja sobre a face desta terra. Logo então, nós devemos entender que a igreja espiritual, a noiva de Cristo, não é? Que caminha sobre a face desta terra, ela precisa, não é? Isso é uma imposição, uma colocação de Deus para que nós entendamos que ninguém que se considera a igreja sobre a face desta terra pode viver e resistir às afrontas do adversário, bem como também ter uma vida rica em santidade, espiritualmente falando, se não depender, não é, desta ferramenta ou da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que é Deus, para nos revestir, nos capacitar, nos blindar, nos dar condições para o desempenho das funções espirituais, que é o exercício da obra de Deus sobre a face da terra. Primeiro ponto desta aula é dizer para a tua vida que ninguém pode ser, aleluia, bem sucedido, alcançar vitória, alcançar uma prosperidade espiritual em qualquer área da sua vida, no exercício da sua função dentro da obra de Deus, que é o ministério, que é justamente servir a Deus como igreja, e também de forma individual no chamado vocacionado por Deus, se não depender do Espírito Santo, no braço do homem, no braço da carne, no braço da sabedoria humana, no braço dos livros de autoajuda, da psicanálise, das terapias, etc., não se alcança êxito, se tropeça e cai. Nós devemos ser sempre guiados pelo Espírito, revestidos por Ele e capacitados por Ele. Interessante, importante deixar bem claro que havia uma promessa do Pai. Este, né, deve ser o início do entendimento. Há uma promessa do Pai no livro do profeta Joel. Nós vamos lá ver a promessa que Deus derramaria sobre toda a carne, ou seja, sobre todo aquele que crê, não é? A presença do seu Espírito, justamente para
marcar, né, o relacionamento, a porta da salvação para todo ser humano, bem como também, aleluias, dar condição para o desenvolvimento desta obra. Na verdade, vamos entender aqui em Atos capítulo de número 2, porque isto ocorreu, queridos, uma promessa do Pai. Você vai encontrar este registro em Atos 1 e verso 4. A inauguração da graça, este acontecimento ímpar, único sobre a face da terra, no cenáculo, vai promover a inauguração. Quando se tem um evento em que alguma autoridade governamental vai a determinado local, ou quando se tem um aniversário de uma cidade, é comum nós brasileiros vermos festas, não é? Regionais, é tradição, e assim por diante. A sociedade convida aí aqueles cantores mundanos e etc. para festejar, para se soltar fogos e rojões, comemorando mais um aniversário de determinada localidade, ou a inauguração de um evento, né, desse tipo, onde as autoridades vão. Isso na sociedade se marca uma inauguração. E se faz então todo um aparato, não é? Há toda uma movimentação e uma logística para isso, trazendo para o mundo espiritual todo esse aparato, essa movimentação e esta logística que aconteceu lá no Pentecostes, no cenáculo, no capítulo 2, vai mostrar a inauguração, um movimento diferente. E esse movimento diferente marcou a vida da igreja, iniciou a vida da igreja, bem como também, queridos, o testemunho da multiforme sabedoria de Deus. A Bíblia vai nos narrar que por intermédio da igreja há a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, que se faz então trazer aqui, bem como para todas as pessoas poderem entender e compreender, digamos assim, de uma forma sintetizada dentro da palavra de Deus, que é do agrado de Deus, a manifestação da sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus. E este assunto sobre as manifestações do Espírito Santo são inesgotáveis, porque a própria palavra nos diz que Deus faz nova todas as coisas. Quem é o homem, quem é a igreja, quem é o ministério, quem é a placa de igreja que poderá então dizer que as manifestações são limitadas ou que não surgirão coisas novas, não é? Isso aí é simplesmente um conceito pobre, muito, digamos assim, de forma incapacitada, incoerente, né? Mesquinha de algumas pessoas que podem pensar desta forma. É claro que esses assuntos não são assuntos que todas as pessoas que se dizem evangélicas têm os mesmos conceitos, os mesmos pensamentos, porque existe a igreja pentecostal, que ela é uma igreja que ama os dons espirituais e as manifestações espirituais que não são explicáveis, né, de forma conceitual ou escrita para que nós possamos entender na nossa mente, mas elas somente são explicáveis quando a própria pessoa passa a sentir. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, aquele que recebeu de Deus esta unção, este poder, e sente na sua vida a unção de Deus fluindo, esse sim sabe as manifestações do poder de Deus. Mas há uma outra igreja dentro da face desta terra, digamos assim, que são neopentecostais, que vão se apegar lá em um texto do livro de Efésios, da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e verso 13, onde Paulo traz assuntos pertinentes ao selo, né, ao penhor da promessa, a garantia da promessa, que é justamente ter na sua vida, no seu coração, que é templo e morada de Deus, que é o selo, né? Efésios 1:13. O selo, né, que é o Espírito Santo, que é a garantia da pureza, a garantia da comunhão, a garantia da salvação, né? E eles abordam sobre esse aspecto, que simplesmente tendo o selo você já está batizado, está cheio do Espírito Santo. E em um certo ponto eles estão corretos, mas, né, o dínamos, o poder, não é? As experiências espirituais, não é? Dentro da história das Assembleias de Deus, Daniel Berg, Gunnar Zwingli, né, e tantas outras irmãs, Celina de Albuquerque, assim por diante, nos Heróis da Fé você vai encontrar assuntos sobre esse aspecto. Pessoas que até levitavam no culto, sentiam tal poder que até levitavam no culto. Irmãos,
Muitas das vezes hoje tem muitas pessoas que não até acreditam nesses registros. Mas, irmãos, não cabe a nós aqui julgar o pensamento, né, e a ideologia de muitas pessoas que são crentes hoje, que não acreditam nas manifestações pentecostais do Espírito de Deus. E nós entregamos nas mãos do Senhor. Partindo aqui, irmãos, para mais, né, outro ponto importante dentro desta aula, vamos entender, queridos, que veio um som como um vento veemente, né? Uma visão de línguas repartidas como de fogo, e o falar em outras línguas, né? Foi muito impactante esta inauguração do período da graça, o início da igreja propriamente dito. Quando nós falamos do batismo com o Espírito Santo, nós entendemos que quando a pessoa se batiza ou se entrega a um mergulho completo nas águas, ela está morrendo para o mundo e ressuscitando uma nova criatura para o Pai. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é justamente isso, né? É se imergir por completo na pessoa do Espírito Santo e permitir que ele transborde em nossas vidas a ponto que nós possamos então dar liberdade para as manifestações plenas, né, diversificadas da multiforme sabedoria de Deus dentro daquilo que o Espírito nos conduza, né, segundo o seu propósito, dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas, dentro de um chamado vocacional. O falar em outras línguas, interessante, muito importante focar este ponto aqui partindo para a conclusão, porque havia cerca de 18 nações diferentes, conforme alguns comentaristas bíblicos mencionam, e línguas diferentes, todos imbuídos ali nesta festa do Pentecoste. E eles mencionam, a Bíblia narra que eles estavam ouvindo, não é, textos, ouvindo a palavra na sua língua natal. Isso mostra que as línguas aqui, que são línguas de tantas outras nações, tantos outros países, aquelas que hoje nós temos em evidência que são as línguas mais conhecidas no mundo aí, tantas outras que talvez já ficaram para trás, que são incontáveis, inumeráveis, línguas que traz aí o entendimento da vontade de Deus de alcançar estas pessoas. São as manifestações, o testemunho para os não crentes, não é? E existem aqueles que falam, usando aí a primeira carta, a epístola de Paulo aos Coríntios, sobre as línguas dos anjos, mas quando Paulo utiliza lá em Coríntios capítulo 13 da primeira carta, ele está falando, queridos, focando o amor, não está falando de que há línguas angelicais, não é? Isso aí são assuntos que às vezes até algumas denominações podem pensar desse tipo, mas o interesse, o intuito aqui das línguas são línguas, né, de nações, línguas de compreensões das pessoas sobre a face desta terra, para que possam ouvir a palavra de Deus. Quando você ouvir alguém falar em língua estranha, língua diferente, não prejulgue, entregue para Deus. Se você não sabe, não compreende, não teve ainda esta experiência, não faça um juízo, mas entregue para Deus, porque muitos pagam preço sobre essa terra por querer julgar as pessoas, não é? Olha ali, Marcos 16:17 fala assim: falarão novas línguas. Nos originais da palavra de Deus, existe um termo chamado Neos dentro deste versículo. E o Neos é algo novo que, aleluia, Neos é algo novo que não existia, mas existe uma outro termo que é Kainos, algo novo que já existia. Então, o que é isso? Algo novo que já existia. Outras línguas de outras nações anteriores, bem como outras línguas de outras nações que os próprios discípulos, os profetas e assim por diante, talvez não conheciam, né? Então isso é falar em novas línguas, para que haja o entendimento das pessoas que ali estão. Por isso que Paulo foca muito claro na sua epístola aos Coríntios sobre, né, é melhor se falar na língua do homem que se compreenda do que falar muitas e muitas palavras em línguas estranhas que não haja edificação, a não ser que tenha também dentro da casa de Deus aqueles que tenham o chamado para o discernimento e haja a revelação daquilo que está sendo falado em mistério através de outras línguas. Porque aquele que fala em língua estranha, ele edifica a si próprio, mas aquele que fala numa língua a ser compreendida para as pessoas,
edifica a igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde em Cristo Jesus. Se inscreva no nosso canal, divulgue o Evangelho de Deus, peça a Deus novas experiências dentro das manifestações do Espírito Santo. Amém.